Você está prestes a testemunhar o cumprimento de algo que foi selado no mundo espiritual antes mesmo que você soubesse pedir. O Espírito Santo não está te consultando, ele está te lembrando. Eu disse que isso seria teu. E agora te digo outra vez: abra com fé. Porque o que está diante de ti não é uma promessa pendente, é uma herança liberada. E herança não se mendiga, se toma posse. Você passou tempo demais esperando como se o céu estivesse em silêncio, mas o céu não estava atrasado. Estava preparando o momento exato para provar que quem manda na estação não é o calendário, é a minha palavra. Ouça com atenção, não tire os ouvidos agora. Cada palavra a seguir é como uma chave de acesso que vai abrir portas onde antes só havia muros. Fica comigo até o fim e compartilhe essa revelação com quem você ama, porque ela não foi enviada só para você, mas através de você. Curta, inscreva-se e comente. Esse é o seu ato de fé visível, o seu amém diante do mundo. Você sempre cuidou de todos, mesmo quando parecia que ninguém via o seu cansaço. Você levantou da cama nos dias em que o corpo gritava por descanso, porque alguém dependia da sua força. Você orou por curas, enquanto enfrentava os seus próprios sintomas em silêncio. Você manteve a casa de pé quando tudo ao redor parecia desmoronar. E hoje, com o coração cheio de perguntas que ninguém soube responder, eu venho te lembrar de algo que jamais perdeu validade. Eu disse que isso seria teu. Não foi uma promessa solta, foi um decreto eterno. Não foi uma palavra jogada ao vento, foi uma sentença lavrada no céu. Eu vi cada noite em que você se recolheu em silêncio, segurando a vontade de desistir, só porque sabia que alguém precisava que você continuasse. Agora chegou a hora de ser sustentado pela mão que nunca falha. Abra com fé. Esse milagre que você tanto imaginou já tem dono. E sou eu que afirmo. Você não precisa mais correr atrás do que já carrega seu nome no reino. Você viveu tempo suficiente sentindo como se estivesse sempre à margem, vendo os outros receberem enquanto se perguntava se havia sido esquecido. Mas o que eu estou prestes a fazer na tua vida será tão notório que até quem não acreditava vai reconhecer que existe uma mão invisível guiando cada passo seu. Não duvide, o atraso foi uma estratégia, o silêncio foi uma incubadora. E o tempo que pareceu perdido, na verdade, estava sendo convertido em maturidade para que, ao chegar a hora certa, você tivesse estrutura para sustentar o que pedi tanto que esperasse. Hoje, o que eu preparei não é mais promessa, é resposta. E toda resposta minha chega com cura, proteção e recomeço. Abra com fé. Você achou que o que estava perdendo era o fim de tudo. Mas o que estava indo embora, na verdade, era o que te impedia de viver o que eu realmente preparei. Muitas vezes tirei pessoas, oportunidades e até caminhos que você pensou que eram a rota certa. E você chorou, questionou, mas continuou firme. Isso, para mim, é fé em estado puro. Porque fé não é só acreditar quando tudo dá certo. Fé é manter os olhos em mim quando tudo à sua volta parece dizer que acabou. E porque você permaneceu, hoje eu vim liberar. Eu disse que isso seria teu. E agora eu declaro, ninguém pode impedir. Quem tentou atrapalhar, servirá de plateia. Quem zombou, servirá de testemunha. O que é seu está chegando, não como uma esmola espiritual, mas como uma liberação de honra, de colheita e de restituição. E tudo começa agora, se você abrir com fé. Aquele documento que parecia engavetado, aquela causa que parecia esquecida, aquela resposta que nunca vinha, aquelas noites em claro, com o pensamento longe, tentando entender onde estava a falha. Eu vi tudo. E mesmo quando ninguém te deu crédito, eu estava escrevendo a tua história com um detalhe que os olhos naturais não podiam ver. Eu sempre estive do teu lado, mesmo quando você achava que estava só. O que eu preparei
não depende de conexões humanas, favores ou explicações. O que eu faço, ninguém desfaz. Eu disse que isso seria teu. Isso não veio de homens. Isso nasceu do meu coração. E agora, a liberação chegou. Porque hoje não é apenas mais um dia. É o dia que o céu escolheu para selar algo definitivo na sua vida. Abra com fé. Eu não esqueci do que você fez pelos seus. Aquela ajuda que você deu em silêncio. Aquela oração feita de madrugada por quem nem sabe que você intercede. Aquelas palavras doces lançadas mesmo quando a alma estava ferida. Você viveu para cuidar, proteger e sustentar outros. E agora chegou a hora de eu cuidar de você. Hoje, a recompensa não é apenas material, é espiritual. Porque o que eu tenho para te entregar vai trazer alívio à alma, cura ao corpo e paz ao lar. Eu disse que isso seria teu. E quando eu libero algo, não há enfermidade, inveja, praga ou oposição que possa deter. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E neste instante algo já se moveu ao teu favor. Não pela força da tua mão, mas pelo decreto da minha voz. Abra com fé. Você pode não ter diploma, título ou reconhecimento humano, mas possui algo que o céu honra: constância. Enquanto muitos desistiram na primeira dificuldade, você decidiu continuar. Mesmo com dores, com pressões, com preocupações que só você conhece. Você sabe o que é cuidar de alguém doente, o que é se preocupar com um filho distante, o que é ter que sorrir quando o mundo interior está em silêncio. E por tudo isso, hoje eu me aproximo, porque o que estou prestes a liberar na sua vida não é apenas um presente, é justiça divina. Eu disse que isso seria teu, e eu não sou homem para mentir. Cada oração que você fez, cada esforço que você ofertou, cada gesto de fé que ninguém viu, eu vi. E hoje, o céu se movimenta como um exército em tua direção. Abra com fé. Há coisas que você esperava há tanto tempo que quase desistiu de acreditar nelas. Você chegou a pensar que aquilo que eu disse talvez fosse para outro tempo, ou quem sabe para outra pessoa. Mas eu não mudo, e aquilo que eu falo permanece. Eu não fui pego de surpresa pelo seu cansaço. Eu vi quando a sua esperança quase se apagou, e mesmo assim, algo dentro de você continuou acreditando. Era o Espírito Santo preservando a fé. E hoje, essa fé vai destravar o impossível. Eu disse que isso seria teu. E esse isso é específico. É aquilo que só você sabe o quanto deseja. Pode ser a restauração daquela área da tua casa. Pode ser o sustento em meio à crise. Pode ser a libertação de alguém que você ama. Pode ser cura, porta, livramento ou resposta. Mas seja o que for, chegou. Abra com fé. Cada lágrima que caiu no travesseiro sem que ninguém percebesse foi anotada. E não como fraqueza, mas como sementes. Sementes de resistência, de amor, de fé. Você não foi esquecido. Você foi preparado. E agora, quando muitos pensam que seu tempo passou, eu afirmo: você está exatamente no centro da estação. Nada foi perdido. Tudo foi cultivado. E o que eu liberei, ninguém pode tomar. Eu disse que isso seria teu. E isso não é simbólico. É concreto. Tem endereço, tem data e tem o teu nome. Prepare o ambiente. Porque assim como a chuva não volta sem cumprir o propósito de regar a terra, essa palavra que saiu da minha boca não volta vazia. Abra com fé. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Eu vi cada gesto silencioso de renúncia, cada madrugada em que você escolheu permanecer de pé, mesmo quando o mundo ao redor parecia ruir. Eu não te chamei para sobreviver, mas para vencer. E agora, neste instante, algo invisível já começou a se mover no cenário que parecia imóvel. Eu disse que isso seria teu. E quando eu libero, tudo se alinha. Não segundo a tua força, mas segundo o meu favor. Respira. Abre espaço dentro de ti. A promessa está viva.
Você tentou manter o equilíbrio enquanto tudo parecia inclinar. Cuidou de todos e se esqueceu de si. Colocou sorrisos nos rostos ao redor enquanto carregava o silêncio nos próprios pensamentos. Eu conheço a linguagem das tuas noites. Aquelas orações feitas sem palavras, apenas com suspiros profundos, foram ouvidas. Você não passou desapercebido. Nada do que você viveu foi ignorado. Eu estava lá e hoje venho te lembrar. O que eu te prometi não foi cancelado. Foi preservado até o tempo perfeito. Não questione mais o porquê de ter sido deixado de lado por alguns. Nem todos conseguiram enxergar o que eu estou prestes a manifestar na tua história. A tua caminhada foi moldada em segredo para que quando chegasse a hora, ninguém pudesse tomar a glória do que está para acontecer. Eu disse que isso seria teu e é por isso que algumas portas se fecharam. Foi proteção disfarçada de perda. Foi cuidado camuflado de rejeição. E hoje você vai entender o que era dor sendo lapidação para a honra. Há um tempo determinado para todas as coisas, e o teu tempo de espera está prestes a ser trocado por um tempo de realização. Não é mais sobre resistir, é sobre colher. Enquanto você orava, eu estava organizando. Enquanto você sustentava tudo ao redor, eu estava preparando um novo cenário para você habitar. Eu disse que isso seria teu, e o que carrega o selo do céu não é confundido, nem atrasado. Chegou o momento de ver com os olhos aquilo que você já acreditava com o coração. Quando eu declaro algo sobre alguém, nem a opinião dos outros, nem os erros do passado conseguem anular. Você passou por tempestades que poderiam ter te feito parar, mas escolheu seguir. Isso tem peso no reino. Cada passo que você deu em direção à fé, mesmo quando não via nada, foi um grito de confiança que subiu ao trono. E agora chegou o tempo em que as respostas começam a surgir, uma a uma, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam. Eu disse que isso seria teu. E é. Quantas vezes você pensou que não teria forças para mais um dia? Quantas vezes cuidou dos seus sem saber se alguém cuidaria de você? Eu te sustentei nas horas em que o cansaço parecia maior que a esperança. E agora te digo, a estação virou, não pelas circunstâncias, mas pelo decreto divino. Quando eu falo, a criação inteira responde. E o que estava travado, hoje se abre. Não por acaso, mas porque você chegou ao lugar onde fé e promessa se encontram. Eu creio no plano de Deus, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Você já não precisa mendigar atenção, nem buscar aceitação em lugares que não valorizam quem você é. Eu te formei com propósito, e nenhum detalhe da tua vida foi escrito por acaso. Mesmo os desvios, as perdas e os desertos contribuíram para esse momento exato. Eu disse que isso seria teu. E hoje te convido a tirar os olhos das estatísticas, das comparações, das dores antigas e voltar o olhar para mim. Porque é da minha mão que virá o que você tanto aguardou e será maior do que imaginou. Há pessoas que você protegeu, mesmo quando te feriram. Há situações que você suportou calado, sem alarde, sem justiça humana. E por mais que tenha parecido inútil, cada uma dessas sementes foi lançada em terreno sagrado. Eu multiplico tudo que é dado com amor. E hoje, aquilo que foi plantado com lágrimas será colhido com júbilo. Eu disse que isso seria teu. E agora, o tempo de restituição se inicia. Você não será mais lembrado pelo que perdeu, mas pelo que eu te restituí em dobro. Você aprendeu a caminhar por fé, não por vista. Isso te amadureceu. E o que antes doía, hoje serve como alicerce. A dor te ensinou, mas não te definiu. Eu sou aquele que transforma cicatrizes em marcas de vitória. E hoje, a tua história não será mais contada pela dor, mas pela superação. Eu disse que isso seria teu. E quando eu afirmo, a terra obedece, o céu se movimenta e tudo que te pertence é atraído de volta ao teu encontro.
Esse é o tempo de colher o que foi retido por causa do teu crescimento. Não carregue mais dentro de ti a culpa por ter falhado com quem não reconheceu teu esforço. Você deu o melhor que podia com o que tinha, e eu recebi isso como oferta. Eu sou justo, eu sou fiel. E agora, quando muitos esperam tua queda, verão tua promoção. Não para exaltar o teu nome, mas para que todos saibam que há um Deus que honra quem permanece. Eu disse que isso seria teu, e ninguém poderá roubar aquilo que foi preparado para a tua estação de honra. Recebe com fé o que vem do alto. Você não está só. Mesmo quando ninguém entende o que se passa dentro de ti, eu entendo. Eu criei cada detalhe teu. Sei o que te afeta, o que te motiva, o que te cala. E agora estou restaurando o teu interior como quem restaura uma obra-prima esquecida num canto. Eu disse que isso seria teu. E não é apenas uma mudança de circunstâncias, é uma transformação completa de dentro para fora. Onde havia dor, haverá paz. Onde havia insegurança, surgirá direção. Eu não me esqueço dos teus dias difíceis. Não ignoro o cansaço acumulado, as decisões difíceis, os sacrifícios silenciosos. Tudo isso tem peso no mundo espiritual. Você não caminhou em vão. E agora, te afirmo, estou colocando pessoas certas no teu caminho. Pessoas com propósito, com compaixão, com alianças verdadeiras. Eu disse que isso seria teu. E essa rede de apoio será a resposta. Você não precisará mais lutar sozinho. Estou construindo vínculos saudáveis ao teu redor. Você não será mais conhecido pelas dores que viveu, mas pelas vitórias que carregará. O teu testemunho será ponte para outros. Gente cansada vai se inspirar na tua resistência. E tudo o que te feriu será usado como cura para muitos. Eu disse que isso seria teu. E esse teu agora abrange muito mais do que bens. A tua história será referência. A tua casa será luz. E onde houver escuridão, tua presença carregará transformação. Você carrega mais do que sente. Você carrega unção. Mesmo os lugares onde você foi rejeitado começarão a reconhecer que existe algo diferente em você. Não é status, nem aparência. É presença. Minha presença. O Espírito que habita em ti começa agora a se manifestar de forma mais intensa. Eu disse que isso seria teu, e isso inclui autoridade. Quando você orar, as coisas mudarão. Quando você falar, o ambiente responderá. Porque não é você apenas, é eu através de ti. E quem anda com o céu, transforma a terra. Não subestime o silêncio dos últimos tempos. Ele foi treinamento, ele foi lapidação. Enquanto parecia que nada acontecia, eu estava plantando raízes profundas. Agora chegou o tempo de frutificar. Eu disse que isso seria teu, e cada fruto terá sabor de restituição, sabor de graça, sabor de justiça. Você verá florescer o que plantou em terra seca. E isso não será ocasional, será constante, porque uma nova estação começou e nela há favor liberado sobre tua vida. Se alguém tentou fazer você desistir, é porque algo poderoso estava próximo. E mesmo sem perceber, você resistiu até aqui com mais coragem do que imagina. Hoje eu te fortaleço, te revisto com coragem que não vem da carne, mas do Espírito. Eu disse que isso seria teu. E isso tem nome, tem forma, tem tempo. Agora você vai tocar no que antes só imaginava. E o que era promessa se torna experiência. Não será apenas contado, será vivido. Você vai olhar para trás e entender que cada curva do caminho tinha um propósito. Cada espera era preparação. Cada queda foi ensaio para o que vem agora. Eu disse que isso seria teu. E o que é teu pelo céu, ninguém contesta na terra. Você está entrando numa fase onde os milagres não serão exceção, mas rotina. Porque o que começou em fé, termina em glória. E isso é apenas o começo. Você sobreviveu ao que parecia o fim. Houve dias em que tudo gritava para que você desistisse, mas algo maior te empurrava a seguir.
Isso não foi acaso, foi preservação divina. Não era você insistindo, era o céu te sustentando. E agora, o que antes parecia distante se aproxima com força e clareza. Eu disse que isso seria teu. E quando eu declaro posse, não há espaço para confusão. O que estava adormecido, acorda. O que era apenas esperança, se torna realidade. Não se assuste se de repente tudo começar a mudar ao teu redor. Algumas coisas serão arrancadas para que o novo se estabeleça sem impedimentos. Pessoas serão reposicionadas, lugares perderão sentido, caminhos serão encurtados. Não temas. Cada movimento é um sinal de que eu estou operando. Eu disse que isso seria teu. E para isso acontecer, alguns ciclos precisam se encerrar. Não como perda, mas como libertação. Porque para alcançar o que vem, você precisa estar leve. Algo novo surgindo no silêncio. Quando parece que nada acontece, é quando eu mais trabalho. Eu formo caminhos onde ninguém vê passagem. E nesta hora, tua história está ganhando forma dentro do invisível. Eu disse que isso seria teu. E se te prometi, é porque preparei o solo, o tempo e os meios. O invisível está sendo construído com precisão divina. Você não será surpreendido por tragédias, mas por milagres. Não por dor, mas por abundância de graça. Você não precisa de confirmação humana para confiar no que eu já confirmei no teu espírito. Há coisas que ninguém entenderá, porque foram reveladas a você, não a eles. E está tudo bem. O que está chegando foi moldado para a tua estrutura. Eu disse que isso seria teu. E quando o céu libera algo, ele não se adapta ao mundo, ele transforma o mundo ao redor. Você será transformado por dentro e por fora. Porque agora não é mais sobre esperar, é sobre receber. Teus passos serão mais firmes. As dúvidas não terão mais espaço para habitar tua mente. Onde antes havia insegurança, surgirá convicção. Você não precisará mais de sinais externos para ter paz, pois ela se instalará dentro de ti. Eu disse que isso seria teu. E com o cumprimento da promessa, envio também sabedoria para gerir, discernimento para proteger e coragem para avançar. Tudo que for necessário virá junto, pois o que vem de mim é completo. As noites longas estão perdendo força. Aqueles momentos em que o travesseiro se tornou confidente e silencioso estão sendo substituídos por manhãs de renovo. Eu disse que isso seria teu. E hoje libero sobre ti o descanso da alma, não apenas físico, mas profundo. O cansaço acumulado será drenado pela presença que agora te envolve. Há alívio fluindo sobre teu espírito. O tempo de suportar está sendo trocado pelo tempo de viver. Eu sei que por muitas vezes você achou que estava errando o caminho, mas o que parecia desvio era parte do trajeto. Não houve passo desperdiçado. Tudo cooperou. Cada pausa, cada lágrima contida, cada escolha difícil. Eu estava presente em cada uma delas. Eu disse que isso seria teu, e o tempo da frustração está se dissolvendo. Você começa a enxergar com nitidez o que antes parecia confuso, e com isso nasce dentro de ti uma confiança que não se abala. Você vai experimentar leveza mesmo em dias comuns. Vai perceber que a minha presença não é mais sentida apenas em momentos intensos, mas no cotidiano, no trânsito, no lar, na rotina. Eu estarei ali, te guiando com suavidade. Eu disse que isso seria teu. E o que é teu por promessa traz consigo uma presença contínua. Não é visita, é habitação. E isso muda tudo. Porque aonde você for, o céu se movimentará contigo. Não mais em busca, mas em manifestação. Aqueles projetos que foram engavetados por medo, por falta de recursos ou por críticas, começarão a ganhar vida novamente. O sopro que te dou hoje é de ressurreição.
Coisas que pareciam enterradas estão sendo trazidas de volta com nova forma, nova força, novo tempo. Eu disse que isso seria teu, e por isso, tudo que ficou estagnado começa a se mover. Você não será lembrado pelo que parou, mas pelo que recomeçou com mais vigor. Há uma chave invisível sendo colocada em tuas mãos neste momento. Com ela, portas que pareciam emperradas se abrirão. Lugares onde você foi ignorado agora reconhecerão tua autoridade. Mas não será para a tua glória, será para testemunho da fidelidade divina. Eu disse que isso seria teu, e quando eu entrego com identidade. Você saberá que é para você sem dúvida, sem medo, sem hesitação, porque o Espírito confirma. Pode parecer improvável para quem olha de fora, mas quem carrega a promessa não precisa de lógica, precisa de fé. E você chegou até aqui não por sorte, mas por direção. Hoje, você começa a entender que cada curva da vida fazia parte de um roteiro maior. Eu disse que isso seria teu. E agora, a certeza toma o lugar da inquietação. Você está exatamente onde precisa estar para receber o que está por vir. O céu está em contagem regressiva. Escreve aí nos comentários com tua voz, tua fé e tua coragem. O que é meu por promessa, ninguém tira. E confirma com a palavra. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Essa palavra é o selo. Essa promessa é tua herança. Não se trata de querer muito. Trata-se de ter sido escolhido para viver algo que vai além da expectativa. O que era sonho se torna realidade. O que era espera se transforma em cumprimento. Você vai notar a diferença até no ambiente ao seu redor. Aquela opressão que te acompanhava silenciosamente será arrancada. A leveza será perceptível. E não é psicológico, é espiritual. O que estava travando tua caminhada está sendo destruído. Eu disse que isso seria teu. E por isso removo o que impede, restauro o que quebrou, reconstrói o que foi destruído. Tudo aquilo que você não conseguiu vencer com esforço, eu estou vencendo com palavra. Você será encontrado por respostas que nem chegou a procurar. Há um movimento espiritual acontecendo que está gerando conexões, desbloqueando caminhos e ativando promessas. Eu disse que isso seria teu. E a partir de agora, portas que antes exigiam insistência se abrirão com leveza. Porque você está alinhado com o tempo certo, com a estação certa, com a frequência do céu. E quem caminha nesse ritmo não tropeça, avança. Eu não te formei para sobreviver aos ciclos. Eu te criei para dominá-los com sabedoria e fé. Cada estação será usada como impulso e não como prisão. O inverno te ensinou, o deserto te moldou, mas é a primavera que te revela. Eu disse que isso seria teu, e tua nova estação será marcada por florescimento. Não apenas no exterior, mas no interior. Tudo começa a brotar, florescer, multiplicar, porque agora tudo ao teu redor responde ao comando da promessa. Você já percebeu como, mesmo em meio à escassez, nunca faltou o essencial? Isso não foi acaso. Foi eu mantendo tua casa em pé. Foi o céu te sustentando quando a terra falhava. Eu disse que isso seria teu. E agora a medida muda. Sai o mínimo, entra o transbordante. Porque quem sobreviveu ao pouco com honra, está pronto para administrar o muito com sabedoria. E você não usará isso apenas para si, mas será canal para abençoar muitos. Não importa quantas vezes disseram que você não conseguiria. Cada palavra contrária lançada sobre tua vida está sendo quebrada agora. Nenhuma delas se firmará. Eu disse que isso seria teu, e o que é teu, por promessa, não precisa da validação de quem duvida. Você não está sendo levado por opinião, está sendo guiado por direção, e a tua resposta será o próprio resultado. O céu fala por frutos, e os teus começarão a aparecer.
Os dias de incerteza estão ficando para trás. O medo começa a perder o controle. A fé ganha espaço. A confiança se estabelece. Eu disse que isso seria teu. E com isso, declaro fim à instabilidade emocional. O que antes gerava ansiedade, agora será substituído por segurança. Não por ausência de desafios, mas por presença constante de direção. E com direção, você não se perde. Com direção, você não se dispersa. Você verá o favor de Deus em áreas que pareciam fechadas para sempre. Haverá abertura de caminhos, soluções inesperadas, respostas onde só havia silêncio. E não será apenas sobre receber, será sobre reconhecer que é o céu que está movendo tudo. Eu disse que isso seria teu. E quando eu ajo, o natural se curva ao sobrenatural. E nada fica como antes. O que começa como milagre, termina como testemunho. A tua história não será lembrada pelo que faltou, mas pelo que transbordou. O que parecia um tempo perdido será lembrado como tempo de gestação. Eu disse que isso seria teu. E este é o momento em que tudo começa a fazer sentido. A espera, as dores, as viradas, os recomeços, tudo se encontra agora no ponto exato da realização. O que era promessa se torna posse. O que era fé se transforma em visão. O que era silêncio se converte em manifestação. E isso é apenas o começo. Não é tarde para recomeçar. Aquilo que parecia enterrado não estava morto, apenas escondido pelo tempo. Agora, eu removo as camadas que cobriam tua visão. Te dou olhos novos para ver o que antes era ofuscado. Você não perdeu a oportunidade, apenas foi preservado da versão errada do caminho. Eu disse que isso seria teu. E para cumprir, eu sou capaz de interromper ciclos que te cansaram e ativar portas que o tempo ainda não havia permitido abrir. A tua hora chegou. A inquietação que tomou teu coração em silêncio não veio para te ferir, mas para te preparar. Há situações que apertam não para punir, mas para empurrar. E foi no aperto que você cresceu. Foi na solidão que você se descobriu forte. Foi no silêncio que você aprendeu a me escutar com mais profundidade. Eu disse que isso seria teu, e cada etapa te aproximou do cenário que agora está se formando. O que está sendo revelado não é novo para o céu, é resposta para a tua história. Você vai notar que algumas batalhas cessarão de forma súbita. Não será por desistência, será por vitória. O que te perseguia perderá força. O que te cercava de dúvidas será silenciado. Eu disse que isso seria teu. E toda a resistência que se levantou contra o cumprimento dessa palavra está sendo quebrada. Hoje, a tua mente se alinha com o meu propósito. Teus pensamentos não serão mais moldados pelo medo, mas pela certeza de que eu estou no controle. Aquilo que antes exigia esforço, agora fluirá com graça. O que antes precisava de insistência, agora será liberado com leveza. Eu não liberei uma promessa para ser carregada como um fardo, mas como um testemunho. Eu disse que isso seria teu. E cada parte do que preparei para você já está em rota. Nada será forçado. Tudo será direcionado. Eu mesmo estou à frente. E onde eu vou primeiro, a paz precede. A segurança do céu caminha contigo. Mesmo quando todos achavam que era o fim, eu já havia iniciado um novo começo. Quando você pensava estar sendo esquecido, estava sendo guardado. O esconderijo não foi desprezo, foi proteção. E agora você será revelado, não ao mundo, mas ao propósito. Eu disse que isso seria teu. E o momento em que tudo parecia parar foi exatamente quando mais avancei em teu favor. Agora você entenderá que o tempo da espera foi um investimento. Você se adaptou tanto às dores que quase se esqueceu de como era sonhar. Mas eu não me esqueço do que plantei em ti. E venho hoje soprar sobre teus sonhos antigos, não como lembrança, mas como direção. Aquilo que parecia pequeno era só a semente. Eu disse que isso seria teu, e tudo que brota com a minha bênção não tem limite.
você não apenas sonhará novamente, mas verá cada parte tomando forma. Teus olhos verão o que tua fé sustentou em silêncio. Talvez você nem perceba ainda, mas já houve um reposicionamento no mundo espiritual. O que antes parecia trancado, já não resiste mais. Eu disse que isso seria teu, e por isso removo o que impede. Trago leveza ao que estava pesado. Onde havia confusão, agora há direção. Cada área que parecia desconectada começa a se alinhar. Não é coincidência, é cumprimento. Não se trata de força, mas de rendição. O céu age quando o coração se entrega. Há uma força nova nascendo dentro de ti. Uma coragem que não vem da razão, mas da revelação. Você não será mais limitado pela insegurança que aprisionava teus passos. Eu disse que isso seria teu, e o que vem com o céu traz autoridade. Você falará com mais clareza, caminhará com mais firmeza. As tuas decisões não serão mais influenciadas pelo medo do amanhã, mas pela confiança de que eu estou presente em cada dia. Você não foi esquecido. Mesmo quando não havia sinais, havia promessa. Mesmo quando tudo ficou quieto, a palavra continuava viva. Eu disse que isso seria teu, e mantenho tudo o que prometo. Meu tempo é diferente, mas é perfeito. Quando chega, traz consigo tudo o que é necessário. Nenhum pedaço da tua vida ficará fora do que estou prestes a cumprir. Agora começa o tempo da manifestação, não como um lampejo, mas como uma construção sólida. As dores que você superou serão ponte para curar outras vidas, e isso será tão natural quanto respirar. O que antes era teu lugar de aflição se tornará campo de multiplicação. Eu disse que isso seria teu, e com isso envio também propósito. Não é apenas sobre ser abençoado, é sobre ser resposta. Você foi levantado para ser luz, e essa luz não será apagada. Será como uma chama que aquece, orienta e mostra caminho aos que se perderam. Você não vai mais andar por sobrevivência. Vai caminhar com propósito. Cada passo será guiado, cada decisão será iluminada. O tempo da confusão está terminando. Eu disse que isso seria teu. E o que vem para você traz consigo clareza. Onde havia dúvida, haverá paz. Onde havia medo, surgirá direção. Eu mesmo irei à frente, e você saberá que não está se movendo por impulso, mas por direção divina, porque agora tudo responde ao meu chamado. Diga com fé aí nos comentários: o tempo de Deus chegou para mim. E confirma essa certeza com a Escritura: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmo 138, 8. Isso é mais do que um versículo. É uma declaração viva. O céu está empenhado naquilo que começou em você. Nada será pela metade. Nada ficará incompleto. Tudo será conduzido até o fim com honra. Porque eu não desisto do que criei com amor. As portas que se abrirão a partir de agora não virão para te confundir. Elas virão com paz. Nenhuma delas exigirá que você sacrifique sua essência. Eu disse que isso seria teu. E o que é teu não exige máscaras nem disfarces. Você poderá ser inteiro em cada espaço, porque cada ambiente que eu abro tem tua medida. Você não terá que se adaptar ao que fere. Eu criei um espaço onde você será pleno, útil e reconhecido. Não é necessário correr. Não é preciso provar nada. O que eu preparei está vindo até você com o ritmo exato do céu. Eu disse que isso seria teu, e por isso te dou descanso na jornada. O cansaço da alma será substituído por um vigor espiritual. As forças que pareciam esgotadas serão renovadas. O desânimo será arrancado, e em seu lugar virá a coragem de quem sabe que está no caminho certo. Você não está perdido, você está sendo guiado. O que parecia pequeno demais para se tornar realidade, agora crescerá diante dos teus olhos. Você verá ideias se transformarem em planos, sonhos se tornarem ações, palavras se tornarem testemunhos. Eu disse que isso seria teu,
e o tempo de contemplar chegou. Você não foi chamado para apenas assistir, foi chamado para viver. Não com medo, mas com coragem. Não com pressa, mas com sabedoria. Tudo que é teu te encontrará com precisão. Essa nova fase não virá sem movimento. Algumas coisas sairão do lugar. Algumas pessoas seguirão outros caminhos. Mas não tema. O que sai não é perda. É espaço para o novo. Eu disse que isso seria teu. E para isso, eu mesmo organizo tudo. Você não precisará forçar. O que for teu, permanecerá. O que não for, será removido com paz. Eu sou especialista em recomeços. E nenhum dos meus começa sem direção. Você será reconhecido pela paz que carrega, não pela ausência de problemas, mas pela presença de esperança. O que emana de ti a partir de agora será diferente. Será como um perfume de fé que atrai o céu para onde você estiver. Eu disse que isso seria teu. E essa nova identidade começa a florescer agora. Você já não é mais a mesma pessoa de antes. O que te moldou agora te revela. E tudo ao teu redor começará a perceber. Há pessoas observando o teu processo sem entender como você ainda permanece. E é justamente essa permanência que será testemunho. Eu disse que isso seria teu e te sustentei para esse tempo. Não porque mereces mais do que outros, mas porque foste moldado com um propósito específico. E agora esse propósito começa a se mover. Tudo que era rascunho se transforma em obra finalizada. Você verá a concretização com os próprios olhos. Até tua maneira de enxergar o passado será curada. O que antes era lembrança dolorosa se tornará marco de superação. Eu disse que isso seria teu. E com isso, te dou maturidade emocional para lidar com o novo. Porque o novo exige estrutura. O novo exige cura. E você está sendo curado em camadas. Algumas profundas, algumas silenciosas, mas todas necessárias. E quando estiver pronto, o novo não será peso, será leveza. Você não vai mais andar entre promessas e dúvidas. Vai caminhar com convicção. Cada passo será resposta. Cada manhã terá direção. E onde antes você precisava de sinais, agora você terá certeza. Eu disse que isso seria teu e por isso tua mente será liberta da ansiedade. Tua alma será ancorada na confiança. Teu espírito será fortalecido pela certeza. O tempo do medo cede lugar ao tempo da fé madura. E a fé madura frutifica. Abrace com fé o que está chegando. Não com medo de perder, mas com coragem de viver. Porque o que é teu por promessa não exige disputa. Eu disse que isso seria teu e será completo, será seguro, será verdadeiro. Você verá a diferença entre o que tentou conquistar sozinho e o que recebeu das minhas mãos. A diferença será tão nítida que você nunca mais duvidará de que eu estava contigo em todo o tempo. Você ainda não viu tudo o que preparei. O que te mostrei até agora foi só a margem de um rio muito mais profundo. Os sinais que já chegaram não são o todo, são convites. O que virá tocará camadas da tua história que estavam esquecidas, esperando apenas o momento certo para florescer. Eu disse que isso seria teu, e agora é o tempo em que o que era invisível se tornará palpável. A realidade será invadida por algo que só o céu pode gerar. Um cumprimento que carrega cura, sentido e eternidade. Não se assuste com a velocidade com que certas coisas irão se resolver. Aquilo que parecia paralisado por meses será liberado em dias. O que se arrastava por anos será transformado em horas. Eu estou acelerando o que antes parecia travado. Eu disse que isso seria teu. E quando chega o tempo de receber, não há força humana ou espiritual que consiga atrasar. Porque agora não se trata mais do teu esforço. É a ação direta da minha vontade abrindo caminhos diante de ti. A tua trajetória não será lembrada pelos dias difíceis, mas pelos dias em que tudo mudou. E esse dia começa agora. Eu disse que isso seria teu. E com isso, trago não apenas a promessa, mas a identidade.
Você não será conhecido como quem sofreu, mas como quem superou. O que eu estou liberando não carrega apenas provisão, carrega testemunho. As marcas da tua jornada se transformarão em sinais vivos da minha fidelidade. O teu nome será associado à superação e não à dor. Enquanto alguns duvidavam, eu estava te preparando. Enquanto muitos se distraíam, você se manteve. E essa fidelidade no secreto será agora revelada como honra no visível. Eu disse que isso seria teu. E não te chamei para viver do que sobra, mas do que é pleno. Nada do que eu faço é incompleto. Eu sou o Deus que começa e termina, que inicia e sustenta. E agora coloco nas tuas mãos o que só pode ser sustentado por quem foi moldado no fogo da renúncia. Você foi treinado no silêncio, mas agora falará com autoridade. Não será necessário levantar a voz. Tua presença será suficiente, porque carrega algo que não se compra, nem se conquista com influência. Carrega presença. E onde há presença, há poder. Eu disse que isso seria teu. E te entrego não apenas o resultado, mas a influência para transformar tudo ao teu redor. Tua vida não será estática. Ela será semente, ponte e resposta para gerações. Não lamente mais o tempo que passou. O que parecia atraso, na verdade, foi preparação estratégica. Eu precisava que você aprendesse a confiar quando ninguém via. E você confiou. Agora é hora de viver o que foi prometido. Eu disse que isso seria teu. E nenhuma lágrima que caiu em segredo será desperdiçada. Cada uma irrigou as sementes do destino. E agora o tempo da colheita chegou. O que era invisível germinou. E os frutos serão maiores do que imaginou. Você aprenderá que viver em mim não é apenas sobreviver aos ventos, é andar sobre as águas, mesmo quando elas balançam. E essa confiança que nasce agora será a tua força nos próximos passos. Eu disse que isso seria teu, e por isso eu mesmo removo o medo de errar, o peso de decidir e a culpa de não saber o que fazer. Te dou direção clara, paz onde havia ruído, luz onde só havia sombra. Você não se moverá por insegurança, mas por revelação. O cuidado que agora se aproxima é tão real quanto os problemas que te cercavam. Não é um alívio emocional, é uma intervenção real. Eu disse que isso seria teu, e o que eu libero alcança corpo, alma e espírito. Tua casa sentirá a diferença. Teus relacionamentos mudarão. Teus pensamentos se alinharão. Haverá um renascimento acontecendo em detalhes. Sem pressa, sem ruído, mas com profundidade. Eu estou restaurando até o que você já havia esquecido de sonhar. Houve um tempo em que você andou com medo de novas esperanças, como se todo novo começo fosse sinônimo de uma nova decepção. Mas hoje eu arranco essa raiz. Eu disse que isso seria teu, e o que vem de mim não decepciona. Eu não entrego para depois tirar. Eu não abençoo para depois expor. O que libero sobre você vem carregado de estabilidade. Você não andará mais pisando em ovos. Você caminhará com a certeza de que está no centro do meu querer. Escreve com coragem aí nos comentários. Minha fé está firme no que Deus prometeu. E confirma com a palavra que não volta atrás. Pois todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. 2 Coríntios 1, 20. Essa declaração não é apenas simbólica, é um ato profético, porque quando você fala, o céu responde. E hoje, cada palavra liberada está tocando camadas profundas do teu coração, porque a promessa não é teoria, é realidade. Você verá que aquilo que achava que era o fim de um ciclo, na verdade, era só uma dobra de estrada. Eu nunca perdi o controle. Mesmo nos dias em que tudo parecia desgovernado, eu ainda estava escrevendo. Eu disse que isso seria teu. E agora, o que estava nebuloso ganha contorno. O que era confuso se organiza. Os caminhos se revelam.
Eu estou te dando visão estratégica, sabedoria emocional e maturidade espiritual, para que o que chega permaneça. Eu não te entregaria uma promessa se ela fosse frágil demais para teus dias. O que eu dou vem com sustento, e você será capaz de manter, multiplicar e compartilhar o que recebeu. Eu disse que isso seria teu, e por isso te dei resistência quando o mundo desabava. Hoje, essa resistência se torna base. Não foi sorte, foi construção. E agora, cada pedra que te lançaram se transforma em degrau. Cada crítica se converte em confirmação. Você aprenderá que o céu não trabalha com a pressa dos homens, mas trabalha com precisão. E o que chega agora não será atrasado nem precipitado, será no tempo certo. Eu disse que isso seria teu, e o tempo certo chegou. As engrenagens já estão em movimento. Mesmo quando parecer que nada está mudando, há algo maior se ajustando no invisível. E logo, os resultados serão tão evidentes que até quem duvidava reconhecerá. Deus está nesse lugar. Cada oração feita no silêncio dos teus quartos, cada madrugada em que o sono fugia e restava apenas a esperança de que o dia seguinte trouxesse respostas, tudo isso foi ouvido. Eu disse que isso seria teu, e nenhuma palavra liberada por fé será ignorada. Mesmo aquelas que você fez chorando, sem estrutura, cansado e com dúvidas, eu recebi cada uma. E agora respondo, não da forma como você pediu, mas do jeito que só eu sei fazer. Os ciclos que antes se repetiam agora serão quebrados. O padrão de perda, de atraso, de quase conquistas, chega ao fim. Eu disse que isso seria teu. E para que se cumpra, eu corto laços invisíveis que te prendiam a um lugar de estagnação. Você não viverá mais na expectativa que não se concretiza. Agora viverá no cumprimento. Os ventos mudaram, e o que antes parecia te empurrar para trás, agora te impulsiona para frente. Você não será mais definido pelas feridas que carregou, mas pela graça que agora te cobre. O que foi passado não será prisão, será testemunho. Eu disse que isso seria teu, e a nova identidade começa hoje, não baseada em palavras humanas, mas na palavra que sai da minha boca. Você se verá com novos olhos. E quando isso acontecer, tudo ao teu redor mudará. Porque quem muda por dentro, transforma tudo fora. A presença que te cerca agora não é apenas proteção, é impulso, é anúncio de que algo novo está para acontecer. Eu disse que isso seria teu, e tudo ao teu redor começa a cooperar. O céu já deu ordem. A terra já respondeu, e tua alma está sendo preparada para receber com alegria o que antes só era imaginado. Eu sou especialista em tornar o impossível comum e o improvável inevitável. E isso é só o começo do que virá. Nada que eu prometo chega pela metade. Eu sou completo, e tudo que vem de mim carrega essa plenitude. Eu disse que isso seria teu, e junto da promessa vem a paz, vem a leveza, vem o renovo. Você vai experimentar dias em que não precisará de palavras para entender que o céu está agindo. Os sinais estarão nos detalhes, nas pequenas mudanças, nos encontros inesperados. Porque eu sou Deus de surpresas e ainda tenho muito a mostrar. Continue com o coração sensível, mesmo quando parecer difícil entender, porque o que estou fazendo em tua vida é maior do que tua mente pode processar agora. Eu disse que isso seria teu, e ao longo dos dias vou te mostrando parte por parte. Assim como um artista revela a obra conforme pinta, eu não trabalho com pressa, mas com beleza. E quando tudo estiver completo, você entenderá que cada detalhe fez parte da promessa. A jornada não termina na chegada. Ela apenas muda de fase. O que antes era sobre suportar, agora será sobre multiplicar. Eu disse que isso seria teu, e eu sustento cada etapa. Você não foi chamado para receber uma bênção e depois temer perdê-la. Foi chamado para viver em aliança. Eu sustento, eu confirmo, eu renovo.
E em tudo isso, você aprenderá que viver no centro da promessa é viver em paz com aquilo que antes parecia impossível. E tudo isso que você vive agora é apenas o início. Ainda há mais. Ainda há crescimento. Ainda há céu sobre você. Eu continuo escrevendo. E a história que escrevo, ninguém pode apagar. Porque eu disse que isso seria teu. E eu sou fiel para cumprir. Você segurou firme quando tudo tremia ao teu redor. Não era porque sabia o que viria, mas porque escolheu confiar mesmo sem entender. E agora, essa confiança se transforma em plataforma. O que você segurou com lágrimas, hoje será sustentado com autoridade. Eu disse que isso seria teu. E para cada vez que pensaram que você tinha sido vencido, eu responderei com uma nova estação. O que brota agora não é consequência do acaso. É colheita de fidelidade em silêncio. A cada amanhecer sentirá uma leve diferença. Um alívio inexplicável, uma esperança que brota sem esforço. Isso não é sensação, é confirmação. O céu está se manifestando de forma progressiva. Eu disse que isso seria teu, e por isso estou realinhando tudo. Coisas pequenas começarão a carregar grande significado. O que antes passava despercebido, agora será visto com olhos espirituais. Você será surpreendido até nas pequenas coisas. Eu conheço os momentos em que você pensou em parar, não por fraqueza, mas por exaustão. Mas até nesses instantes havia algo te segurando. Não era força tua, era graça minha. E essa mesma graça agora se transforma em vigor. Eu disse que isso seria teu. E o que é teu por designação divina não depende do tempo que passou, mas da estação que começa. E esta estação é tua, porque o tempo se curva à promessa e não o contrário. Você verá pessoas se aproximando com o propósito de somar e não de sugar. Chega do tempo em que teus vínculos eram fontes de desgaste. Agora, eu mesmo atraio alianças firmadas na verdade. Eu disse que isso seria teu. E tudo que é teu inclui proteção contra o que te enfraquece. Há um cuidado novo se manifestando em tua vida, e ele começa nas relações. Onde havia ruído, haverá paz. Onde havia desgaste, surgirá renovação. A tua vida emocional começa a respirar. Aqueles conflitos internos, as inseguranças que te faziam duvidar de si mesmo, estão sendo substituídos por equilíbrio. Eu disse que isso seria teu. E esse teu não é uma conquista isolada. É plenitude em várias áreas. Você não foi criado para viver dividido por dentro. Eu sou Deus de totalidade e te faço inteiro de novo. A estabilidade que você tanto buscava começa dentro e se reflete fora. E ainda que muitos não tenham visto, eu vi a tua entrega. Vi quando você preferiu perdoar, mesmo sem receber pedido de desculpas. Vi quando você renunciou ao que queria para proteger quem amava. E cada um desses gestos silenciosos foi registrado. Eu disse que isso seria teu. Agora, a honra vem não para mostrar que você venceu, mas para mostrar que eu sou fiel a quem permanece. A recompensa do céu não é exibição, é testemunho. Você saberá que está vivendo o cumprimento quando perceber que não precisa mais se defender. As bênçãos falarão por você. O favor te cercará de tal forma que não haverá necessidade de explicar nada. Eu disse que isso seria teu. E o que vem da minha mão não exige justificativas, apenas gratidão. A tua vida será argumento suficiente. E mesmo quem desacreditou, reconhecerá que há uma promessa viva sendo cumprida. Se você pudesse ver o que eu já preparei, entenderia por que tanto foi preservado. Nem sempre te livrei do desconforto, mas sempre te guardei do que destruiria teu propósito. Eu disse que isso seria teu, e é por isso que nem tudo saiu como você planejou. Saiu como eu permiti, porque o que construo não depende da tua lógica, mas da minha soberania. Confie, mesmo quando não fizer sentido. A direção até nos silêncios. Você vai perceber que o que antes era difícil se tornará leve. Não por falta de desafio,
mas por excesso de graça. A força que te sustenta agora vem de dentro, de um lugar que você não acessava há muito tempo. Eu disse que isso seria teu, e para manter, estou te moldando com equilíbrio. Você vai saber lidar com o muito como soube lidar com o pouco, com gratidão, porque o que vem agora exigirá estrutura espiritual, e você está pronto. Declara aí, com tua fé, a promessa de Deus está em movimento. E confirma essa certeza com a palavra viva. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Essas palavras não são apenas motivação, são liberação espiritual. Cada ato de fé ativa uma nova porção. E quando você declara com o coração, o céu responde com ações que os olhos naturais não podem ignorar. Essa é a tua hora. Eu não me esqueci daquele pedido específico que você fez, aquela oração que parecia pequena demais para ser lembrada. Eu lembro. E agora, trago à tona aquilo que você achava que já tinha sido esquecido. Eu disse que isso seria teu, e não ignoro nenhum detalhe. O céu trabalha com perfeição. Cada coisa está se encaixando, mesmo que ainda pareça bagunçado. A ordem celestial está assumindo o controle da tua realidade. O tempo de correr atrás acabou. Agora é tempo de ser alcançado. O que antes você perseguia começa a vir até você. Não porque você parou, mas porque chegou ao ponto certo da jornada. Eu disse que isso seria teu, e o que é teu tem teu nome no invisível. Não precisa competir, não precisa provar, não precisa se expor. Apenas se mantenha, o céu já liberou, e agora tudo ao teu redor será tocado pela força dessa liberação. Você aprenderá que milagres não são apenas reviravoltas extraordinárias, mas também pequenos detalhes que cooperam para algo maior. E nesses detalhes eu estarei. Eu disse que isso seria teu, e vou te surpreender nas coisas mais simples. Uma conversa, um reencontro, uma decisão inesperada. Não busque sinais grandiosos. O céu também se manifesta no cotidiano, e é nele que vou te mostrar o quanto sou cuidadoso. Teu coração será curado de antigas marcas, aquelas que você aprendeu a conviver, mas que sempre doíam em silêncio. Eu estou indo até lá, até os lugares mais escondidos. Eu disse que isso seria teu, e para que você receba o novo, o velho precisa ser curado. Não se assuste com o que vier à tona, é parte do processo. A cura real exige luz sobre o que foi escondido. Mas ao final, você se sentirá inteiro como nunca antes. Teus dias passarão a ter um ritmo novo, não mais guiados por preocupações, mas por propósito. O tempo se tornará mais produtivo, mais leve, mais significativo. Eu disse que isso seria teu, e por isso trago um novo fluxo, a ordem chegando onde havia pressa, a direção invadindo tua rotina. Você não acordará mais sem saber por onde começar. Cada dia será um passo claro, um avanço real, um movimento intencional do céu sobre tua vida. O cansaço que te acompanhava está sendo substituído por vigor. Aquela sensação de esgotamento que te rondava mesmo após o descanso agora cessa. Eu disse que isso seria teu, e o que vem com o céu renova de dentro para fora. Você terá energia para sonhar de novo, para amar de novo, para tentar mais uma vez. Mas agora, com discernimento. O tempo da tentativa cega acabou. Agora você caminhará com revelação. Mesmo as áreas que você considerava perdidas começarão a dar sinais de recuperação. Aqueles relacionamentos que pareciam impossíveis de restaurar. Aqueles projetos que você já havia enterrado, tudo isso está sendo revisitado com propósito. Eu disse que isso seria teu, e o que é teu pelo céu não pode ser descartado pelo tempo. As sementes que ficaram dormindo, e agora o tempo da germinação chegou. O solo está pronto. O ambiente da tua casa sentirá essa mudança. O que antes era clima pesado começará a se transformar. Haverá mais diálogo, mais conexão,
mas paz entre os teus. Eu disse que isso seria teu. E uma das maiores marcas dessa promessa é o ambiente que se transforma. Tua casa será testemunho de que a presença de Deus habita onde há fé. E onde há fé, há mudanças. Você verá com os próprios olhos. A transformação será diária. Você não vive mais tentando entender o que deu errado. Agora começa a viver celebrando o que está dando certo. Eu disse que isso seria teu. E quando a bênção chega, ela muda a tua perspectiva. A vida não será mais uma sequência de tentativas frustradas. Será uma caminhada constante de descobertas, de crescimento, de confirmação. Você começará a perceber que há beleza nos processos e que tudo coopera, sim, para o bem. A tua história será instrumento de cura para outros. Você falará com a autoridade de quem viveu, e o que doeu ontem será ponte de empatia hoje. Eu disse que isso seria teu, e com a promessa vem a missão. Tua vida não será isolada, ela impactará, ela alcançará, e sem forçar, você será canal. Onde passar, deixará marcas de paz. O que carrega dentro não é leve por acaso, é resposta, e resposta não se esconde. Ela se revela. Ainda há muito para viver. E nada, absolutamente nada que se perdeu será mais forte do que aquilo que está prestes a ser restaurado. Eu disse que isso seria teu, e o que é teu se revela por completo. Quando chegar, você não terá dúvidas. Será como respirar fundo e perceber que o ar voltou ao lugar. Você não vai mais viver como quem espera, vai viver como quem já tem, porque a promessa se tornou presença, e a presença transforma tudo, tudo mesmo. Se esta mensagem falou profundamente com você, então é porque o céu decidiu te alcançar hoje de forma clara, direta e poderosa. Não guarde isso só para si. Curta este vídeo, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para permanecer debaixo dessa atmosfera de fé e revelação. Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade transformadora e continue por aqui assistindo mais conteúdos que vão restaurar, curar e alinhar tua vida com o propósito divino. O céu não terminou, apenas começou.